Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do canal Notícia do Fogão. Temos aqui ESPN, temos André Henning, temos muita coisa, temos SBT Esportes Rio, tudo sobre Botafogo para você. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os vídeos, para receber a notificação dos vídeos quando pingarem aqui no canal, tá? Área de membros, clica lá em Seja Membro, você vai ter 4 opções de planos, valores de 3, 5, aí por diante, cabem em todos os bolsos, com valor simbólico, você consegue ajudar o canal mensalmente a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo e no final a gente conversa um pouquinho mais sobre Botafogo. Áudio do Ricardinho. Opa, legal, bom dia! Help me, I help you, o popular me ajuda a te ajudar. Tava pensando aqui, viu, seu André Henning, de vez em quando é legal a gente ver um VT de um jogo, um filme repetido, a gente lembra daquilo que aconteceu. Por que eu tô falando isso, hein? O Botafogo tá desesperado para rever o filme do ano passado, hein? Empatou ontem, ficou a 2 pontos do Palmeiras, com um confronto direto terça-feira que vem no Estádio do Verdão. Quer dizer, no final de semana, Palmeiras pega o Atlético Goianiense. O Botafogo pega em casa o Vitória. Se os dois tiverem o mesmo resultado, terça-feira que vem o Palmeiras chega 2 pontos atrás do Botafogo. Se vencer, é filme repetido. Help me, help you. Me ajuda a te ajudar. É, nosso grande Ricardinho. Daqui a pouco eu vou contar a história do Ricardinho que virou diretor lá na Itália, hein? Virou diretor de futebol na 4ª divisão da Itália. Daqui a pouco eu vou contar. Ricardinho, o título brasileiro, ele está longe de estar definido, né? Serão aí rodadas finais empolgantes, eu imagino. Nós temos um grande jogo na terça-feira que vem, Botafogo e Palmeiras, que a não ser uma combinação assim, ele vai ser o jogo que vai definir o campeonato, muito provavelmente e tal, porque mesmo depois desse jogo ainda vai ter emoção pela frente. Mas é evidente que o confronto direto entre Botafogo e Palmeiras na terça-feira, ele poderá ser decisivo, sim, para o campeonato. É um confronto direto na reta final. Mas primeiro, que ainda tem o Fortaleza, e segundo, que mesmo depois desse jogo ainda podemos ter ali uma reviravolta. Só que, e aí, Túlio, eu quero saber a sua opinião, se isso acontecer, que o Ricardinho levantou ali, do Palmeiras ser o campeão brasileiro, ou do Fortaleza ser o campeão brasileiro, mas do Botafogo, que nesse momento é o líder, é o que tem mais chances de ser campeão, do Botafogo perder esse título, não vai ser nada parecido com o do ano passado. Não vai ser. O torcedor do Botafogo, inclusive, não gosta dessa história. Ele quer apagar o que aconteceu no ano passado. Não dá para apagar. Não dá, evidentemente, porque aconteceu. Foi muito traumático. Foi um negócio assim completamente atípico. Mas não vai ser diferente. Não vai ser da mesma forma. Se o Botafogo perder o título esse ano, ô Túlio, vai ser um título que o outro ganhou e que faz parte do jogo, né? Teve na frente ali no momento do campeonato, mas nada parecido com o que aconteceu ano passado. Ano passado foi uma maluquice o Botafogo perder o título. Dessa vez, se o campeão for o Palmeiras, se o campeão for o Fortaleza, vai ser normal, você não acha? André, o que aconteceu ano passado foi realmente muito fora da curva. Só que, evidentemente, que na zoação aí, na internet, nos comentários, a galera vai falar que foi a mesma coisa, que aconteceu de novo. Mas tem sim suas grandes diferenças, só que dá pra entender, né? Por que a galera logo lembra do que aconteceu. Esse jogo aí, cara, é o que você falou. Provavelmente vai ter aquela carinha de final de campeonato dentro dos pontos corridos. Pode ser que não, mas tudo leva a crer nesse momento que vai ser dessa maneira. E aí é aquela história, né? O torcedor do Botafogo, na semana que vem, ele pode ter a melhor semana da vida dele pensando como torcedor, ou a pior, né? Porque se perde pro Palmeiras e perde a final da Libertadores, desastre, né? Semana terrível. Se vence os dois, imagina só, vai ser um negócio também que o cara vai lá no céu. Então, essa reta final promete, e essa arte tá aí destacando por conta do confronto direto, mas é o que você bem disse e eu já destaquei também. Se o Fortaleza vence o jogo na sexta,
a gente tem que dar uma mexida aí nesse panorama aí de como está sendo enxergada essa disputa. A gente vai ter ainda os jogos do final de semana. O Palmeiras visita o Atlético Goianiense e o Botafogo joga contra o Vitória, que está numa sequência bem interessante. O Vitória tem uma das grandes campanhas do retorno do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Botafogo contra o Vitória é no sábado, o Atlético Goianiense contra o Palmeiras também. Muito bem, o Botafogo jogou o finalzinho aí, ele jogou um a menos, aí quase o segundo tempo todo, o final do primeiro tempo, só não conseguiu furar a retranca do Atlético Mineiro, que jogou ontem com todos os seus homens retrancados. A distância para o vice-líder Palmeiras diminuiu para 2 pontos, era de 4, na última rodada era 1, depois ficou 3, e vai ser assim até o final. Rodou. Uma palavra. Ah, não! Não, eu não vou aceitar como uma representante do Botafogo na mídia tradicional de assumir esse discurso aí de uma palavra. Não vou deixar. E para os botafoguenses que estão me assistindo, continuamos vivos, firmes na luta pelo Brasileiro e pela Libertadores. Coragem, botafoguenses! A pilha, nesse momento, quem gosta de futebol, desde a escola é assim, Pedrosa. Lógico. Tem que aguentar a pilha. A pilha vai chegar e tem que aguentar a pilha. Ainda mais agora, gente, faltam 4 jogos para acabar este campeonato, que sempre no final se torna super emocionante, né? Então, assim, é um campeonato que, pra mim, Pedrosa, desde o início se desenhou que ele ia ser disputado ponto a ponto até o final. Sim. Durante todo o seu caminho foi assim. Eu tava brincando aqui que eu tô vendo o Palmeiras assim, desse jeito, encostando, e é de fato isso. Claro. A gente não tá falando de um ano em que alguém abriu uma vantagem muito larga. Essa distância pro Palmeiras já caiu pra 1 ponto, ficou um tempo assim, depois pra 2, depois pra 4 e volta pra 1. E esse ponto a ponto tá o campeonato inteiro, Pedrosa. Então, é claro que agora, tudo que entra, a energia fica mais à flor da pele, é natural. Cada um vai jogar com a arma que tem, não é isso? Uns vão pilhar, os outros vão retrancar, os outros vão jogar pra cima. E aí, até o final, vai ser o ponto a ponto. O negócio é, agora sábado, o Botafogo encontra o Vitória, o Palmeiras encontra o Atlético Goianiense. E depois, na terça-feira, na semana que o Botafogo tem a sua grande final na Libertadores, dia 30 contra o Galo, encontra o Palmeiras no dia 26, na terça-feira. E aí agora, por conta dessa diminuição de pontos neste momento do campeonato, o Palmeiras só depende de si e o Botafogo só depende de si para alguém ser campeão deste campeonato brasileiro. Vamos falar agora deste jogo aqui. Lucas Pedrosa. Sim. Mais uma vez um time escolhe fechar a casa, ficar com os 11, né? Com os 10, né? Que o goleiro não... com os 11. No caso do Galo, 10 porque perdeu 1. Dentro da sua área defensiva e tentar segurar a pressão do Botafogo. Foi assim contra o Criciúma no Maracanã. Foi assim no primeiro tempo do São Paulo na Libertadores no estádio Newton Santos. Foi assim contra o Cuiabá. Foi assim agora contra o Galo. Penharol. Primeiro tempo, Penharol foi assim também. O time adversário, além de ficar naquele ferrolho, ele faz uma catimba, segura a bola, demora pra bater lateral, demora... O que é do jogo do futebol, né? Tá dentro da regra. E aí, o Lucas Pedrosa, o Botafogo, mais uma vez, sentiu uma certa dificuldade de furar esse tipo de bloqueio. Hoje, o que se tem pro botafoguense, na expectativa, é o Arthur Jorge arrumar uma solução para esse momento. Quando um time joga muito bem, o que acontece no futebol é as pessoas precisam entender o que se tem que fazer para parar aquele time. E todo mundo passou o ano tentando entender como que se faz para parar esse Botafogo, que defensivamente é muito controlado. Aliás, essa dupla de zaga aí, o Bastos e o Barbosa, não tomam gol há muitos jogos. O último, eu acho que foi contra o Palmeiras na Libertadores, foi. E perdem tomando gol. E a parte ofensiva, que sempre foi o seu grande glamour, é o que tá parando nas grandes defesas, nos grandes ferrolhos. Mas olha que tristeza. A minha única solução esse ano é ter que confiar em Arthur Jorge. Que eu estou, claro, sendo irônica, porque eu confio muito no treinador Lucas Pedrosa. Hoje, o Botafogo está na mão de uma nova estratégia, ou de uma estratégia de Arthur Jorge. E eu acho isso ótimo, porque eu acho ele um cara corajoso, inteligente e extremamente tático, Pedrosa.
Olha, o que eu posso falar para a torcida do Botafogo, pelo que eu vejo dos jogos do Botafogo, até esses que você citou, mais uma vez o Botafogo teve mais de 25 finalizações, mais uma vez o Botafogo conseguiu construir para poder fazer seu gol, mas tem uma estratégia que tem dado certo contra essa equipe e é algo que o Cuiabá e o Criciúma fizeram muito bem, algo que o Vasco não fez, algo que o Atlético, inclusive, a gente comentou aqui segunda ou terça que eu falei assim, eu acho que o Milito tem que trocar a forma de jogar para jogar contra o Botafogo. Que se ele for jogar de peito aberto, ele vai ser massacrado. E ontem, para mim, foi um retrato do jogo que tem que fazer o Atlético Mineiro na final da Libertadores, que é um jogo reativo. Agora, se você for olhar pelo outro lado, eu continuo confiando muito no futebol do Botafogo. O campo e bola mostra a todo momento, por exemplo, o Botafogo não toma gol. Sabe por que o Botafogo não toma gol? Porque fica com a bola. A melhor forma de você se defender é ter a bola. E o Botafogo faz isso muito bem. Então assim, ontem pra mim não foi falta de criatividade, acho que o Botafogo conseguiu criar oportunidades. Talvez, quando ficou com um a mais, deveria ter alargado mais o campo. Eu senti muita falta de alargar o campo. Toda hora o Thiago Almada tentava construir por dentro, achar o Tiquinho que não fez uma boa partida, conseguia tentar passes por dentro ali num time do Atlético Mineiro que estava com os 10 jogadores, como você disse, dentro da área, e toda hora o Botafogo tentava construir por dentro, em vez de alargar para poder o quê? Para poder quebrar essas linhas do Atlético, fazer os jogadores de ponta irem marcar no fundo e conseguir espaço. O Botafogo não fez isso. Então assim, além disso tudo que eu falei, o único ponto que eu tenho que citar aqui é o destempero que o Botafogo teve na final da partida. O Barbosa não era para ter sido expulso da forma que ele foi. Para mim foi uma infantilidade, um destempero total. O Luiz Henrique, a postura do Luiz Henrique ao sair de campo é vergonhosa também, quando ele acaba xingando o repórter e ele ainda vai lá e taca uma garrafinha. O Botafogo perdeu 2 dos seus jogadores mais importantes para uma partida contra o Vitória que vale título de Campeonato Brasileiro, e o que ficou marcado ontem, infelizmente, foi essa imagem aí. Ontem, a gente tinha um cenário numa noite de um time que não jogou absolutamente nada contra o Bahia, mas conseguiu uma virada fora de casa e conseguiu encostar 2 pontos com o Botafogo. E outro time é o Palmeiras. Que é o Palmeiras. E outro time que é bem melhor, que joga o melhor futebol, mas que não conseguiu vencer o Atlético Mineiro com -1 e ainda perdeu 2 jogadores importantes. Então, assim, o que a gente fala aqui, eu falo novamente, eu sigo confiando no futebol do Botafogo. Ninguém chega perto de jogar o futebol que o Botafogo joga no Brasil nessa temporada. Mas na reta final tem que ter mental. Não adianta, tem que ter bagagem. Ah, não é mental. É mental sim, porque o seu atacante tacou uma garrafinha de água depois de empatar um jogo com 1 a mais dentro de campo, ele tá sem mental. O seu zagueiro toma um cartão vermelho no final da partida, um jogo importante pro Botafogo, que era pra ter vencido esse adversário, tem que ter mental. E pra piorar, é um adversário que o Botafogo vai enfrentar de novo. Acalorou o clima de jogo do dia 30. O Hulk, o Davidson, o Everson saíram falando o quê? Para poder mudar um pouco o jogo mental e tirar esse favoritismo do Botafogo. E infelizmente, com toda a confiança que eu tenho no futebol do Botafogo, o time mais enfraquecido entre Atlético Mineiro, Palmeiras e Botafogo foi o Botafogo ontem. Não no sentido do futebol, mas sim no sentido geral. O panorama mudou. E aí é o que você exatamente falou, Fernanda. Eu confio numa coisa que se chama Arthur Jorge. O Botafogo no ano passado, que tinha um time pior do que esse ano, o time desse ano é bem melhor, não tinha técnico. O Arthur Jorge é um técnico, ele fala muito bem na coletiva que ele tá ali para poder conhecer e controlar seus jogadores. Ele vai fazer isso da melhor forma possível. Então eu continuo acreditando no Botafogo, ainda acredito que o Botafogo seja o favorito nas 2 competições. Agora, tem que recalcular a rota. O que o Luiz Henrique fez ontem, que o seu Barbosa fez ontem, não é normal. E talvez foi um ensaio do que se vai entender do Atlético na final, hein, Vene Casagrande? Eu digo assim, todo mundo que acompanha futebol sabe que o Hulk, perto de jogos importantes, ou até depois de jogos, todo mundo brinca que ele gosta muito de falar, né? Inclusive tem memes de Hulk e tal. Ele gosta de inflamar o jogo, não sei se é de cabeça pensada ou não, mas ele gosta de inflamar o jogo falando depois das partidas. E foi isso que ele fez ontem. Ele fala durante também. Durante, antes, depois. Você esqueceu de citar um outro personagem que entrou na mente dos jogadores do Botafogo e pra mim foi um ensaio que vai acontecer na final da Libertadores. Você acha que foi ele que entrou? O Davidson, ele entrou já fazendo isso. Toda hora ele tentava catimbar o jogo e os jogadores do Botafogo... E o que ele conseguiu com a catimba? Pra você dizer que achou que ele entrou na mente? Ele conseguiu tirar o Alexandre Barbosa do sério, ele conseguiu tirar os outros jogadores do sério. Não, foi só o Alexandre. E ele tomou uma cotovelada. O Alexandre tomou uma cotovelada dele. Tudo bem, mas olha só... Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu acho que ele... Vocês sabem, eu acho que ele é um super personagem pra essa catimba. Mas eu acho que ontem... Não sei, eu não vi que ele que destemperou tudo. Não, eu não disse isso, que ele fez tudo. Eu disse que ele entrou na mente dos jogadores do Botafogo. E eu acho que sim.
Em determinado momento ele conseguiu tirar jogadores do sério. Ou foi só o Hulk? Não foi só o Hulk. Não, eu não falei Eu acho que os jogadores do Atlético Mineiro... fez isso também. Eu acho que eles... fez. O que E os jogadores do Botafogo ontem? sentiram o golpe. Então, esse Não é golpe normal. que vocês estão falando, eu acho que foi naquela saída em que ficou o Everson e o Hulk, e aí eu não tô botando o Daverson nisso, porque eu acho que durante o jogo ele não conseguiu. Quem foi esperto muito ontem foi o Igor Rabelo, que dá uma provocadinha no Barbosa e tá dentro do jogo, e ele que cava o segundo amarelo do Barbosa. Fernandinho, eu não acho que o independentemente de qual Daverson jogador do ontem, Atlético eu tirou entendi, mas o Botafogo eu não do sério, coloquei não. o Daverson como esse personagem O ponto ontem, porque eu é- acho que ontem ele não foi exclusivamente como ele sempre O é, ponto esse é- cara que sabe levar o jogo na catimba. O futebol em si, o Botafogo jogou um brilhante não. O Botafogo fez um bom futebol, só não conseguiu botar a bola na rede. Sim. O que me chamou a atenção de maneira negativa é como os jogadores reagiram durante o jogo. E eu acho até que eles entraram em campo já pressionados por conta do resultado do Palmeiras. E isso acabou afetando o psicológico dos jogadores do Botafogo. O que me chamou a atenção de maneira negativa é porque, por exemplo, contra o Peñarol, eles não caíram na pressão, eles não caíram em nenhuma catimba. Muito pelo contrário, Esse é um eles conseguiram manter o equilíbrio durante toda a partida e até mesmo durante o intervalo, que na ocasião o John acabou sendo agredido e ali poderia ter acontecido uma confusão. Agora, diante do Atlético Mineiro, me chamou a atenção de maneira negativa por conta disso. Porque, obviamente, o Daverson ia fazer isso, a gente já conhece o personagem Daverson, em determinado momento acho até que ele exagera, a gente romantiza muita coisa que o Daverson faz. O jogador adversário encosta nele, ele faz um drama danado. Agora, aquilo de fingir que vai chutar, isso faz parte do jogo. Mas, enfim, todo mundo sabia que o Daverson ia fazer isso, que o Hulk ia fazer isso. Todo mundo sabia que o Atlético Mineiro, depois de ter a expulsão do Rubens, e o Milito foi muito bem, por sinal, porque ele tira o Paulinho e coloca o Igor Rabelo, deixando o time muito atrás, dando a bola pro Botafogo. E não acho que feio, eu acho que foi um personagem importante. não como acho eu já feio, sei. não acho covarde, muito pelo contrário. O Atlético Mineiro, o Milito, ele entendeu que o adversário dele é melhor do que ele. Então é uma estratégia de ele se defender, entre aspas, atacando. Ele deu a bola pro Botafogo, botou a linha lá atrás e acabou dando certo, porque querendo ou não, ele conseguiu um resultado, na minha visão, pro Atlético Mineiro comemorar como se fosse uma vitória. Primeiro, jogando sem torcida. Segundo, com um a menos durante 60 minutos. Também. Cheio de Cheio de desfalque, poupou um monte de jogador. Então, pro Atlético Mineiro, o resultado foi maravilhoso no Campeonato Brasileiro. Pro Botafogo, nem tanto, obviamente, porque viu o Palmeiras se aproximar Eu dele. levanto esse tema com você, porque eu ia falar exatamente esse ponto, na questão do que a gente... Eu começo a frase falando. O que a gente entende que já pode ter sido um ensaio pro Botafogo entender quem vai ser esse galo. Por quê? Quando o Botafogo vai enfrentar o Peñarol, e por toda a atmosfera que se criou até no próprio Rio de Janeiro, a gente tá furando aí a esfera do futebol, o Botafogo, o time, já entra sabendo qual seria a proposta do Peñarol. Vai entrar pra catimbar, não caiam na pilha, etc, etc. Eu não sei se o Botafogo, o Pedrosa, e eu não tô achando que tá certo isso, porque tem que estar pronto sempre pra isso, ainda mais nesse momento da competição, mas eu não sei se o Botafogo esperava que o Galo ia ser... O Daverson sim, porque ele sempre é esse personagem. Eu tô dizendo do que se criou no final da partida. A partida, muita gente fala assim, foi uma partida quente, eles falaram muito. Gente, pra quem já acompanhou o futebol de dentro de campo, o que aconteceu ontem É é normal. super normal, tá? Aquela falação, aquela xingação, aquela provocação, aquela orientação, isso acontece o jogo inteiro, todo jogo, em todas as partidas. Até numa partida de Série C, de Série B, de Série A, não importa. O futebol é isso. Só que a gente escuta tudo porque é um jogo de portões fechados, o microfone fica aberto, a gente escuta os elementos do jogo. Eu sempre falo que ser gandula pra mim foi a melhor função que eu fiz, porque você escuta tudo do futebol. Você tá dentro da esfera do futebol de verdade. O futebol é isso que a gente viu ontem. Então não tava nada fora do normal. E é por isso que eu tô falando. Eu acho que o Botafogo perde o tom no final do jogo, quando começa aquele... falou que eu sou uma merda. Eu não falei que eu sou. Ele que falou que eu sou. Ele que é, geralmente, o que o Hulk faz em alguns jogos. A gente tem as sonoras aqui, Pedrosa, pra você comentar. Primeiro, eles começam a falar que foi o Marlon Freitas que falou que o time do Atlético, aí pelas Na verdade, crianças... foi a repórter que passou essa informação. Foi, é um M. Na verdade, não era, né? Então, o goleiro reserva do Atlético falou que o Luiz Henrique falou que o Galo era fraco. Mas o Everson, enquanto o Hulk tá num lugar, o Everson tá no outro, falando ele que foi o Marlon isso que Freitas. chegou até ele. Então o Hulk falou que foi o primo do tio do amigo, que foi o goleiro reserva 3, que ele não ouviu, mas ele jurou pela família, que ele escutou o Luiz Henrique falar. O Everson falou que foi o Marlon Freitas que falou. Sim. Foi um falou que falou, e a gente tem as sonoras aí. Cadê?
Cara, antes do jogo não, mas no meio do jogo o Marlon falou mais de uma vez que a nossa equipe era uma equipe fraca, que o nosso time era fraco, então isso daí acabou foi uma falta de respeito dele com a nossa equipe, mas a gente sabe esse histórico dele, a gente acompanhou ano passado, acompanhou como eles perderam o título, por conta disso um pouco mais de soberbo. O Marlon não foi o Marlon, foi o que eu falei, foi o Luiz Henrique, que chegou pro nosso goleiro reserva, eu não escutei, ele chegou pro Mendes, e o Mendes não é admitido, inclusive jurou pela família, tudo, que o Luiz Henrique no intervalo do jogo. Teve uma discussão lá com o Everson que eu nem vi na hora o que foi, eu corri lá pra ver o que era, pra tirar o pessoal. E daí ele falou que o Luiz Henrique virou pra ele e falou: o time de vocês é muito fraco, é uma merda. Eu falei: tudo bem, ele falou isso, cara, beleza, que Deus abençoe e que eles possam ganhar alguma coisa, porque a gente vai lutar pra ganhar. Muito bem, então tá aí, a gente ficou sem entender se foi o Marlon Freitas, se foi o Luiz Henrique. O Everson até se debruça na sua fala, porque o que eles foram soberbos falando do Marlon por conta daquela questão da piscadinha do ano passado. Então, assim, eu senti que foi uma sonora e ele tá no jogo deles, tá? Sim. De inflamar esse confronto que vai acontecer no dia 30, buscando uma taça de uma outra competição, Pedrosa. É estratégia. Isso? Pode ter certeza. O Davidson, inclusive, ele fala: Barbosa? Quem é Barbosa? Mas aí pede humildade, que tem que ser humilde. Mas aí vira pra... Quem é fulano? Aí é estratégia, Então, né? mas é o que eu tô te falando. É uma falsa modéstia que faz parte do futebol. O futebol, ele não é só dentro de campo. Ele tem um jogo mental absurdo. Isso e os aí. times mais fracos, eles precisam de motivações, muitas vezes. Quando eu falo isso, não é desrespeitando o Atlético, não. É que o Botafogo é um time melhor do que o Atlético, ponto, dentro de campo. Mas os times mais fracos, eles precisam se agarrar a alguma coisa. Quantas classificações, quantas finais, quantas situações heróicas alguns times que são mais fracos, e o futebol é gostoso por conta disso, conseguem contra o time melhor. Então eles criaram uma narrativa, não duvido, tá? Não tô duvidando que o Luiz Henrique falou isso, ou que o Marlon falou isso, eu não tenho como afirmar, mas pelo que o Hulk falou, o goleiro reserva do Atlético Mineiro falou que o Luiz Henrique falou, e se ele realmente falou isso, o Luiz Henrique foi muito mal, porque ele deu uma munição pro Atlético Mineiro, ele deu uma munição para tornar esse jogo muito mais acalorado do que realmente estava se mostrando. Muito pelo contrário. Gente, a torcida do Atlético estava com medo do Botafogo. A torcida do Atlético estava: meu Deus, esse time não melhora. Meu Deus, esse time não se acerta. Milito tá muito mal. Então, assim, agora mudou. A chavinha de ontem, fez isso aqui, Agora o torcedor do Atlético Mineiro tá acreditando que é possível, até pelo que aconteceu na partida de ontem. O Botafogo vem abalado também com a situação do Campeonato Brasileiro. Pode até falar, eu concordo com vocês, que foi assim o campeonato inteiro. Mas chega a reta final, o time de bagagem, o time que tem título, ele tem mais casca do que um time que tá disputando para voltar a essa posição. Repito, acho que o Botafogo continua tendo time para poder ganhar as duas. É o melhor time para poder ganhar as duas. Mas tem que acertar esse lado psicológico. E eu vou te falar que não é só fora de campo. O que aconteceu com o Barbosa ontem, que já é um cara esquentado normalmente, não é normal. Não é normal. O Luiz Henrique, ele pode inclusive ser julgado pela garrafinha que ele jogou. Entendeu? Não, mas eu acho que pior que a garrafinha foi o que ele falou pro repórter. E o que ele falou pro repórter. Porque assim, é uma tremenda falta de educação. Eu me coloco no lugar do repórter. Coitado do repórter, estava apenas fazendo o trabalho dele, fez uma pergunta. Acredito até que o Luiz Henrique possa vir publicamente e pedir desculpa ao repórter. Porque aquilo que ele falou é muito sério. A gente vê um monte de criança acompanhando o futebol. Certeza. A gente trata o esporte como se fosse algo para poder ajudar até mesmo na educação, que é algo muito difícil aqui no nosso país. E o Luiz Henrique, ele foi muito mal dentro, fora de campo, fazendo isso com o repórter. O cara ali não tá fazendo favor pra ninguém, ele tá trabalhando. Ele tá trabalhando. Ele não é obrigado a ouvir aquele tipo de coisa. Não é obrigado de forma alguma. É muito sério. É porque a gente não pode repetir aqui, obviamente, mas o que ele fez é muito sério. Muito bem. Vamos só mostrar a última. Teve uma outra sonora do Hulk, que ele já tinha até falado em outros jogos, eu acho. Cadê? Tem essa sonora do Hulk aí? É um bom personagem. Cadê? Chega aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o mal sentando aí, as crianças ficaram. Que som da Xuxa é esse? Que som da Xuxa é? Ô, Fogão, não pode cair na pilha dele. Ele faz sempre isso. Foi o que você falou, não sabe brincar, não desce pro play. Ele faz sempre isso. Olha aí. Tava jogando pra ele uma final no Brasileirão. Tava jogando. Claro que alguns embates pessoais ali você vai carregar pra final da Libertadores. Exato. Tá tudo bem. Mas ele tava jogando uma final de Brasileiro. Aquela coisa, né, pra não dar vantagem. Eu ouvi de colegas nossos, aqui na redação mesmo, né? Não tem que entregar. Não tem que entregar as cartas, não tem que mostrar. É melhor. Ninguém sabe. Então, eu concordo com você. E acho que era importante pro Atlético não perder hoje. Ninguém sabe que o Luiz Henrique é um demônio pelo lado direito. Mas, assim, certamente nenhum torcedor do Botafogo pensou desse jeito, né? É isso que eu quero dizer. Não vamos entregar as cartas que tem uma final de Libertadores. Tem que tudo. Você não tem certeza que vai... Assim, certeza que tem uma vantagem hoje. Você não tem certeza que vai ganhar o Brasileiro. Sim. Você
você não tem certeza que vai ganhar a Libertadores. O Botafogo pode ganhar os 2, óbvio, pode ganhar um, e pode, imagina a situação do Botafogo não ganhar nada. O que seria 2024, aí 2023 vem com tudo. Junta 2023 e 2024 no mesmo caldeirão. Até porque então, ele é o favorito, talvez para os dois. Dá para dizer para os dois. Ele tem uma vantagem hoje e é um bom time. É isso. E ele tem um jogo dele diferente do Atlético. Eu não vejo o Atlético na final jogando, dividindo posse de bola com o Botafogo. Nem vai tentar. Vejo dividindo assim. Se o Botafogo está ganhando, entrega a bola pro Galo. Aí você vai olhar para outro número. Eu digo, tem que tentar, no 0-0 é um jogo do Galo que traz elementos de hoje que fortalecem aquilo que o Marra falava da confiança, porque é tudo como você usa no vestiário. O que vai fazer o Gabriel Milito? Fala, a gente empatou um jogo, ele vai se fortalecer no problema, que é um jogador a menos, resistimos, então para a final vamos com fortes e vamos, é possível, tal. Ele vai nessa. Se ele tivesse perdido, ele não tinha argumento nenhum. Ele ia falar, porque ficamos com um a menos. Mas ao resistir para uma equipe que é muito boa, ele vai usar isso para tentar recuperar um pouco o time para a final da Libertadores. Rapidamente, Calçade, como pensando que tem um outro jogo no sábado, com características assim, o São Paulo é um time que trabalha bem a bola, tudo. Fatalmente o Atlético vai descansar os jogadores. Porque precisava de um pontinho e dessa confiança para poder descansar. Sábado. Hoje é... Já estamos na quarta. Tá virando para quinta já. Agora, nesse exato momento, quinta-feira. Agora é quarta, sábado e sábado. Né? Hoje não teve Hulk o tempo inteiro, né? Teve só no segundo tempo, não teve Scarpa, não teve Batalha, não teve Arana, e não deve ter. São jogadores que devem ser poupados. A única coisa que eu talvez discorde um pouco, mas assim, eu acho que a partir do momento, sei lá, o Hulk hoje no banco, ok. Só que o Hulk jogou contra o Atlético Paranaense. Sim. Se o Hulk jogar contra o São Paulo, aí eu vou dizer, por tudo que eu falei, pelo quanto eu considerava importante para o Atlético fazer com que o jogo do Botafogo diante do Palmeiras se tornasse uma final, eu discordo, aí eu vou discordar da decisão do Milito, porque eu acho que no fim das contas, hoje era o jogo mais importante nesse aspecto, né? Não é nem que vai esconder o jogo, porque eu tô de acordo com o Calçado, eu acho que você não esconde muito o jogo nesse nível e tal. Só se você fizer uma coisa muito diferente que Exato. ninguém imagina. E aí, né, Birner, vamos falar, se ele pensou alguma coisa muito diferente, obviamente ele não ia colocar no jogo de hoje. Claro. Ele ia guardar para o próximo sábado. Então, eu até acho que o poupar hoje fazia menos sentido do que poupar... Mas eu acho que é limite mesmo. Então, e aí não dá para discutir. Agora, é engraçado porque a gente está falando muito do Atlético recuperar confiança e tudo mais, e acho que tem a ver com o contexto. Agora, se a gente ignorar a derrota do Botafogo para o Peñarol num contexto completamente de confronto. A gente está falando de 17 jogos de invencibilidade. O Botafogo não perde a 17 jogos e o Atlético não ganha a 8. Tudo bem, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade, assim, porque eu não tenho a resposta exata para isso. Vamos supor que o Botafogo chegue na decisão da Libertadores após uma derrota contra o Palmeiras, perca a liderança do campeonato. Quem chega com menos confiança? Esse Atlético ou o Botafogo na final? Então, cara, é que você acha que o Botafogo chega com menos... Não, eu só não tenho a resposta. Sim. Eu acho que assim, aí tudo isso que vocês falaram, vai ter um abalo, do fantasma, das coisas de passado, do jejum de títulos e tal, obviamente vai se acentuar. Hoje o Botafogo é o time que joga o melhor futebol do Brasil, acho que não tem muita discussão em relação a isso. Mesmo não tendo feito gol. Mas mesmo não tendo feito gol. Mesmo não tendo feito gol, concordo. Então assim, quando a gente fala em favoritismo do Botafogo, e eu acho que numa final de Libertadores, contra um time como o Atlético, que tem jogadores com uma capacidade de decisão tão grande, a gente se falar de favoritismo, e eu até entendo quem atribui algum favoritismo ao Botafogo, é pelo que ele tá jogando a mais. Agora, é assim, 52% a 48%, sabe? São 90 minutos, do Botafogo, Jean? Os grandes times, o time do Botafogo é um grande time em campo hoje, grandes jogadores, grande treinador, um bom trabalho de gestão, um bom trabalho de scout, um bom trabalho na preparação física, boas ideias de jogo, eles ainda têm que se provar nas decisões. Claro.
Essa base dos times, muitos times foram fortes e na hora H faltou alguma coisa para esses times serem campeões daquilo que eles queriam. Esse Botafogo cumpriu todas as partes que precisava até chegar à última. Se ele vai conseguir cumprir a última ou não, eu não sei. Eu acho que ele tem, porque cumpriu todas as outras anteriores, boas chances. O Botafogo tem um pouco mais de chances que o Palmeiras de ser campeão e mais chances que o Fortaleza. O Botafogo tem um pouco mais de chance que o Atlético de ser campeão, porque ele é um time melhor que o do Atlético. Lembrando que o Atlético tem uma coisa que em jogo de mata-mata pesa muito, que são os jogadores que decidem jogos. E é bom... Jogadores tecnicamente podem resolver uma partida onde um gol tem um impacto enorme num jogo desse. Acho que esse é o ponto. O Atlético tem caras com uma capacidade de decisão enorme. Concordo. Agora, também é bom dizer que se o Botafogo ganha um e perde o outro, é um resultado excepcional da temporada. Lógico. É excepcional. Porque além assim, de tudo, jogou bola. Então, porque você jogou bola, porque você chegou na final da Libertadores, ganhando ou perdendo, porque você brigou pelo título brasileiro. É claro que perdeu os dois, aí não dá para dizer isso, mas ganhar um dos dois títulos, dos quais eu acho que hoje ele é o favorito, ainda que por pouco. Os dois, ele é favorito para os dois. E perder o outro nesse contexto, cara, é um trabalho espetacular. Não sei como isso vai ser entendido se ocorrer pela torcida. Não, acho que ganhando um e perdendo o outro. É que já sofre. Quem está na frente do brasileiro é assim, você ser o primeiro e se conduzir na liderança. Há muito tempo. E ganhar esse campeonato tem um sabor. Ganhar o brasileiro eu acho super importante. Eu vejo equipes que não ganham o brasileiro falando em Libertadores. Gente, é preciso ganhar o brasileiro também. É mais difícil que a Libertadores hoje em dia. É muito difícil, mas não é desmerecer a Libertadores. Mas é por isso que talvez alguns times falem, porque de fato é mais difícil. É mais difícil, mas é muito maior. A gente trata muito mal o Campeonato Brasileiro. A gente trata muito mal. Por exemplo, tratar mal o brasileiro é o Atlético Mineiro jogar na quarta-feira e jogar no sábado. É sábado? Não pode ser. Sábado, Marra. Sábado. Tem quinta, sexta e tem só um São Paulo pela sábado, 9h30 da noite. São Paulo também jogou hoje, vai jogar sábado. Quer dizer, o Palmeiras também tem jogos, o Botafogo, e tem uma decisão de Libertadores. Quer dizer, a gente trata muito mal o futebol por aqui. Tratamos muito mal. E sábado tem uma final Sul-Americana, deveria parar o futebol aqui para ver a final Sul-Americana. Essa é uma outra questão. Mas a gente trata mal. E é um desrespeito aos clubes brasileiros também, que também não se respeitam ao aceitar tudo. Não se colocam contra nada. O calendário do ano Você não tem uma palavra contrária. Nada. Quem fala é treinador, é o jogador que joga às 11 horas da manhã, com 30 graus. Esse reclama. O Cartola fica no ar-condicionado, só ali, e nem acorda para ver o jogo. Mas eu duvido que tenha acordado para ver o jogo. Então, cara, a gente trata muito mal. E o Botafogo tem uma final, a final de mata-mata, é aquela coisa assim, o mata-mata você ganha. Você tem esse conceito de ganhar, de derrotar alguém, você tem no mata-mata. O Brasileirão, você derrota um monte pelo caminho. Você não tem uma final. É uma sequência. Ainda que nesse ano... Tem até uma final na terça-feira. Talvez a terça-feira tenha esse gostinho. Mas eu digo, ganhar um jogo em que você tira do seu adversário a possibilidade de ganhar o título e fala, é meu, tem um valor muito grande. Por isso que os mata-matas são adorados. E muita gente não consegue entender o Campeonato Brasileiro. O Botafogo está há muito tempo na frente. E se terminar na frente, tá bom, esse sentido de quem ele arrancou o brasileiro. Ele arrancou de 19 clubes. De todos. Mas nem sempre se olha para isso. Então se vai se dar um valor muito grande para este jogo único de Libertadores, mas os dois são enormes para o Botafogo. Sim, sem dúvida. Enorme. E tem mais uma coisa que pesa. Como disse o nosso João Vitor lá do Data ESPN, né? A semana que vem é a semana... Sem desespero, calma, tem 2 pontos, porque a realidade é essa. Sabe, quando ele falava, eu fiquei refletindo aqui sobre como deve um treinador, nesse momento, gerenciar um time forte como o do Botafogo, pressionado por anos de jejum de títulos que nada tem a ver com quase todos esses jogadores, ou certamente com os principais jogadores do Botafogo. Sim. E uma hora ele fala ali sobre, a gente chegou à final da Libertadores, a gente está brigando pelo título. Essa é a hora, de algum jeito, não me pergunta como é que se faz isso, mas ele é um treinador exatamente por isso, experiente, lida com pessoas, está com esses jogadores, cada ser humano reage de um jeito, de tirar o peso.
dos jogadores Ele tá desfrutarem da conquista. Eu não sei se ele está fazendo isso. Acho que ele está. Ué, ele está super. Eu achei que eu não sei. Eu achei que a entrevista... Eu acho que ele não está aumentando o peso, mas me parece que, assim, um pouco... Não, eu acho... Cara, não sei. Assim, aí é claro que é a impressão de cada um, mas claro. a minha impressão foi de que ele, cara, ele tratou como... Olha, a gente de fato não conseguiu romper a barreira defensiva do adversário, mas não tratou como um escândalo. Você vê que na hora que o Rafa pergunta sobre a questão psicológica, ele já... Não vem com esse papo de ansiedade, de coisa psicológica, porque claramente é algo que o incomoda. A gente já viu quando ele foi perguntado, né, há 2, 3 partidas... Não, e até antes também, ele já tinha reagido. Mas teve uma vez que ele foi muito contundente, acho que passou do ponto até, foi mal educado ali com o repórter que perguntou daquele. Ele falou, vamos parar de falar de 2023... Mas eu disse na época, né? Eu compreendo, assim, que também ele não tem nada a ver com 2023. Claro. Mas ele faz questão de diminuir, de dizer, olha, a gente tem um jogo na terça-feira, agora tudo é decisão, que é um pouco o que o Calçade falou, do ponto de vista de que, de fato, também o jogo contra o Vitória é decisão, porque se você perde pontos contra o Vitória, você pode ficar numa situação mais complicada. Claro. Então, assim... Tudo é decisão, a gente pode na terça-feira ficar 5 pontos, ficar atrás ou manter 2, ou seja, ele tratou as coisas do jeito que acho que tinha que ter tratado. Tem um momento ali da fala dele, a gente vai acionar o Mendo e o Rafael Marques, só uma coisinha. Tem um momento da fala dele que é basicamente o seguinte, a gente começa o programa aqui, a gente vai discutir o quê? Caramba, Botafogo, um jogador a mais um empate, o Palmeiras colou, vai ter um confronto direto, é na casa do Palmeiras e tal. Ele traz o outro lado que é igualmente verdadeiro. Tá frieza. Gente, nós temos ainda 2 pontos de vantagem e temos um confronto direto. Um confronto direto também é bom para o Botafogo. A única coisa também é bom. A única coisa que na hora que ele falou da questão tática me lembrou muito, e é injusto, tá? É injusto, porque o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil e a seleção brasileira não joga nada, mas me lembrou muito que a gente falava da seleção de ontem, né? Com um monte de ponta, 2 pontas de um lado, 2 pontas do outro, ponta no meio, para tentar romper a barreira defensiva do adversário, que obviamente tem o seu mérito. E acho que só vale lembrar disso também, né? Eu comecei o programa falando disso. Foram, acho que, chances diferentes as criadas nas outras partidas, mas assim, o jogo contra o Criciúma, o jogo contra o Cuiabá e o jogo contra o Atlético, com um jogador a menos durante um tempo todo, eles tiveram muitas semelhanças, né? Porque foi tudo isso, assim, foi tudo um Botafogo com a posse de bola o tempo todo, jogando no campo de ataque o tempo todo, mas com essa dificuldade que ele próprio afirmou de romper a linha ali. Bom, pessoal, agora a gente enfrenta o Vitória amanhã, né? Estarei lá, para se Deus quiser voltar com uma vitória. Voltar com um triunfo, né? O Vitória vai perder. Voltaremos com um triunfo, como diz o povo lá, os tricolores baianos, né? Torce baiano não fala vitória, fala triunfo, né? E aí conseguir manter essa distância pro Palmeiras, que eu acho que facilmente ganhará do Atlético Goianiense, né? Se Deus quiser, mete um tropecinho aí do Palmeiras, seria maravilhoso. Mas se não, a gente ganha, eles ganham, mantém aí os 2 pontos. E, pessoal, não se apavorem. Eu estou confiante na vitória do Botafogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, tá? É o tipo de jogo que o Botafogo adora jogar. Um jogo franco, trocação franca. 2 times se atacando, gerando espaços um pro outro. O Botafogo se sente muito confortável nesse tipo de jogo. Tanto é que a gente ganhou do Palmeiras 2 vezes esse ano. Empatamos com eles em 2-2 no Allianz Parque, com gosto de vitória, porque nós nos classificamos para a semifinal. Ganhamos do Flamengo 2 vezes, com jogos assim, trocação franca. Ganhamos do Vasco, ganhamos do Fluminense 2 vezes. Ganhamos de times como o Internacional. Ganhamos de vários Corinthians 2 vezes, em jogos que foram trocação franca. Então o Botafogo vai sim ter espaço contra o Palmeiras. E eu tenho fé que a gente ganhará esse jogo antes da final da Libertadores. E contra o Galo na final, se eles vierem de novo desse jeito, bom, perdente não vai, né? Porque os caras não atacaram a gente. E aí seria torcer para um golzinho bater em alguém e entrar, porque vai ter aquela barreira na frente do gol. Quem sabe um gol de cabeça, uma bola resvalada entrar no gol, enganando o goleiro, pode ser uma vitória sofrida assim, ou então aquilo que a gente não quer, pênalti. O coração não aguenta. Mas se por um acaso o Galo vier para cima do Fogão, provocados pelo Luiz Henrique e tudo mais, e o clima de tensão que se criou, eles vierem para mostrar que são melhores e partir para cima do Botafogo, aí teremos o cenário que o Botafogo adora, que é um cenário, como eu falei agora, de trocação franca, e o Galo é muito inferior ao Botafogo. Teremos plenas condições de ganhar o jogo, como foi o jogo do primeiro turno
3-0, o Botafogo em cima do Atlético Mineiro, gols de Luiz Henrique, Savarino e Cuiabano. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo, tá? Teremos mais vídeos hoje ainda. O alcance caiu bastante, o povo tá meio que sem saco com o Botafogo por enquanto. Tá? Compreensível, né? Vamos esperar a maré mudar, né? O botafoguense ele se desanima muito rápido, mas estamos aí mantendo a pegada de vídeos todos os dias, sem parar. Então, pingando coisas sobre o Botafogo na mídia, a gente traz aqui pra vocês. E daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente volta. Ó, antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Tem a área de membros, com 4 opções de planos diferentes, planos de R$3, de 5, aí temos planos mais caros de 15 e tal. O valor que você quiser ajudar, couber no seu orçamento e bater no seu coração, você ajuda muito o canal aqui a manter a estrutura que a gente tem aqui para fazer serviços de qualidade para vocês todos os dias. Eu sou o Rafael, fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.